Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O ano passado, que não está tão distante, o mês passado, em dezembro, eu postei para vocês um vídeo falando sobre protocolo Coimbra, mas trazendo o protocolo mais para uma visão da doença autoimune, falando sobre como ele atua na doença autoimune e como isso podia curar pessoas ou melhorar a qualidade de vida de pessoas. E eu percebi que teve muito comentário abaixo, vou botar aqui o linkzinho do vídeo, muito comentário de pessoas que botaram o próprio depoimento, pessoas portadoras de doença autoimune e que falaram lá como foi legal, como foi benéfico para o corpo aplicar o protocolo Coimbra, né, sendo atendidas pelo professor Dr. Cícero Coimbra. E aí então, vendo esses depoimentos e vendo como isso melhorou a qualidade de vida dos portadores dessa doença, eu resolvi trazer aqui para vocês um outro protocolo que eu gosto muito de utilizar no meu consultório, que é um protocolo usado não somente para pessoas com doença autoimune, também para outras condições que a gente vai abordar aqui. E que esse vídeo, na verdade esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje vai acabar me ajudando no meu consultório, né? Por quê? Eu atendo muitas pessoas com doença autoimune e eu prescrevo esse protocolo, né? Chamado de LDN. E essas pessoas vão para o Google e aí elas depois mandam mensagem para mim falando assim, o que eu vi no Google, eu não me sinto confiante em fazer esse tratamento, eu não quero usar, aí eu tenho que pegar o telefone, ligar para o paciente, explicar. Então eu tive a ideia, falei, chega, vou botar um vídeo no YouTube, agora não ligo mais, não preciso ligar para o paciente, eu mando o link para o paciente entender de uma vez por todas o que é o protocolo LDN. O que significa LDN? Vamos botar aqui, Low Dose Naltrexona. E por que o paciente vai para o Google e ele não quer fazer o tratamento? Porque eu prescrevo para o paciente naltrexona. E aí a pessoa vai para o Google e ela bota naltrexona, sem valorizar a quantidade, o miligrama que foi prescrito, né? E aí começa a ler sobre os efeitos adversos do medicamento. Porém, o tratamento com naltrexona é uma coisa. E o tratamento com baixas doses de naltrexona é outra coisa completamente diferente. E é isso que a gente tem que entender dentro da medicina. O mesmo fármaco, muitas vezes, vai ter efeitos diferentes quando tem dose diferente. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo bem clássico. Ácido acetil salicílico, o famoso AS. Se eu prescrever para o paciente aqui 100 miligramas do AS, o que eu estou dando para ele? Eu estou dando para ele um tratamento para evitar a formação de coágulo, de trombo, né? Para deixar o sangue mais fininho, é assim que falam, né? Então todo paciente que já teve um infarto, um AVC isquêmico, o médico prescreve para ele depois lá 100 miligramas de AS, porque aqui a proposta é trabalhar a viscosidade do sangue. Mas e se eu prescrever para o paciente 500 miligramas? Será que daí então esse paciente vai morrer sangrando? Porque se 100 miligramas deixa o sangue mais fininho, né? Vamos falar assim, popularmente falando mais fininho, então 500 miligramas vai matar, vai sangrar porque o sangue vai ficar muito fino. Não, 500 miligramas de AS é outro efeito. Ele tem um efeito analgésico. E se eu der para o paciente 1000 miligramas de AS? Bom, aí eu tenho um efeito anti-inflamatório. Olha só, 3 concentrações diferentes, 3 efeitos completamente diferentes do mesmo fármaco. E aqui o mesmo exemplo se aplica para o uso das baixas doses da naltrexona. Mas para a gente falar e entender o que é a naltrexona, eu vou ter que trazer alguns conceitos básicos para vocês, um pouco chatinho, mas que se eu não trouxer, a gente não vai entender bulhufas de nada. Então a primeira coisa aqui, eu tenho que falar sobre uma das primeiras drogas usadas pela espécie humana, que é o ópio. Eu acredito que seja uma das primeiras, tá? Ópio. Quem já não ouviu falar do ópio? Usado
pelo povo sumério. Os primeiros povos a usar o ópio foram os sumérios, né? Que é extraído da Papaver somniferum. O que é isso? Isso aqui é a famosa papoula. Da papoula é extraído o ópio, que é uma substância com efeito analgésico, efeito um pouco alucinógeno. E para toda substância que o corpo recebe, é necessário um receptor para fazer esse efeito, tá? Por exemplo, o ópio, ele vai entrar no corpo, mas ele não, chegando no sangue não vai fazer efeito nenhum, ele tem que ser transportado até chegar no receptor, né? E o receptor que vai promover o efeito do ópio, ele é chamado de receptor, receptor opioide, tá? O nome veio justamente por conta dessa relação quando se descobriu que o ópio então tinha a necessidade de ser traduzido por um receptor que fizesse esse papel. Então aqui receptor opioide. Legal, mas então o que a gente está falando de drogas aqui? Não, a ideia não é essa. O que acontece é que o ópio foi muito estudado e dele foram derivados algumas drogas que têm os efeitos mais direcionados, mais controlados. A primeira droga aqui que a gente vai falar é a morfina. Então vamos botar aqui, morfina antiga, 1805, descoberta por um alemão chamado, vamos botar aqui, Friedrich Sertner. O cara que inventou a morfina. Bom, morfina é conhecido por muitas pessoas porque é o analgésico mais potente que a gente conhece. Então, quando o paciente é submetido a uma cirurgia que gera uma dor muito forte pós-cirúrgica, já está prescrito lá no hospital, na sala de recuperação, o médico já deixa prescrito morfina para usar de 4 em 4, 6 em 6 horas, sei lá, conforme dor, né? Só que todo mundo sabe que morfina, além de ser um analgésico, ela dá uma sensação de um barato, assim como o ópio também dava. Ainda dá para quem usa, né? E por isso existe uma preocupação sempre. O médico, quando prescreve morfina, ele prescreve o mínimo possível porque ele tem medo que o paciente possa se viciar em morfina. Então a sensação é muito prazerosa e muitas pessoas podem acabar se tornando adictas de morfina. Isso é uma realidade e a morfina ela vai se expressar pelo receptor opioide. É o mesmo receptor que a gente falou aqui que vai utilizar a morfina para gerar a sensação de analgesia, a sensação de bem-estar, né? Esse tal de barato que as pessoas falam. Eu confesso para vocês, eu já precisei usar morfina, tá? Teve uma situação que eu precisei fazer um procedimento odontológico e a anestesia que o dentista estava dando não estava chegando no dente. Então eu tinha duas opções, ou eu fazia lá uma anestesia intrapulpar ou eu fazia uma morfina. O dentista na época achou melhor fazer uma morfina e eu senti toda essa sensação boa, essa anestesia e também sono, né? Até porque morfina é uma homenagem, né, ao deus do sono, Morfeus. Daqui que vem o nome, morfina, né? Morfeus. Justamente porque dá esse soninho gostoso. Não é Morfeus, é Morfeu aqui, Morfeu. Bom, aí depois na história dos derivados do ópio, o que a gente tem aqui? A gente tem a heroína. Heroína, que é derivada, é um processo de diacetilação da morfina, é um processo químico que faz com que transforme em heroína e foi usada. A heroína foi trazido para o meio médico no século XIX para tratamento de tosse e asma, porque tem um bom efeito. Mas em 1910 ela foi retirada do mercado porque viram que o efeito para tratar asma e tosse era muito bom,
Porém, as pessoas ficavam completamente viciadas em heroína pelas mesmas sensações de bem-estar que a morfina, ou até um pouco mais do que a morfina podia trazer para o paciente usuário. Então, hoje a heroína é considerada uma droga ilícita, né? Não é mais utilizado no meio médico. Bom, continuando a parte aqui de conceituar, né? A gente já conceituou o que é o ópio, o que são receptores opioides. Aí eu vou colocar aqui apenas a título de curiosidade uma diferença, tá? Existem substâncias chamadas de opioides e substâncias chamadas de opiáceos. Qual a diferença? A diferença é que o opioide ele é diretamente extraído do ópio, ele vem do ópio. E o opiáceo ele é produzido sinteticamente. Então, opioides, digamos, mais naturais, vêm do ópio. Opiáceos são substâncias que vão usar o mesmo receptor, o receptor é o mesmo, mas aqui é uma questão de denominação. Então, assim, durante o vídeo eu não vou fazer essa diferenciação. Eu vou falar de opioides, de receptores opioides, eu não vou falar de receptor opiáceo, de opiáceo, vou usar um termo único aqui, então é um erro que eu já estou combinando com vocês para facilitar o nosso vídeo, tá? Então, como eu falei para vocês, existem os derivados, né, que são naturais, existem os semissintéticos e existem os sintéticos. Então vamos botar aqui, ó, semissintético e sintéticos. Aqui nos opioides, a gente vai colocar aqui, ó, a codeína, a papavirina. Nos semissintéticos, a hidromorfina, oxicodona. Eu vou botar aqui a diacetilmorfina. São todos medicamentos, tá? Derivados, são semissintéticos, mas que usam receptores opioides. Dos sintéticos, os principais representantes, a metadona, o fentanil e a meperidina. Todos sintéticos, ok? Bom, então a gente já entendeu que existe um universo de medicamentos que são utilizados para fins muito parecidos, mas que todos eles utilizam o mesmo receptor, que é o receptor opioide, né? Receptor que leva esse nome por conta da papoula, do ópio. Porém, a gente só falou de substâncias que vêm de fora. Vamos usar mais um conceito aqui que é importante para vocês entenderem, tá? O conceito de exógeno e endógeno. O que significa isso? Exógeno é tudo que vem de fora, de fora. E endógeno é o que vem de dentro. Então, vamos falar que tudo isso que a gente citou até agora, morfina, codeína, tudo isso são substâncias exógenas, ou seja, você tem que administrar, você tem que tomar, tem que engolir, tem que aplicar injeção, soro, tem que entrar no corpo. Mas o corpo também produz peptídeos opioides, nós produzimos peptídeos que vão usar os mesmos receptores opioides, que são o quê? A endorfina, encefalinas e dinorfinas. Olha aqui, ó. Sabe aquela coisa que a gente percebe? Tem pessoas que têm vício em esporte, vício em atividade física, aonde que você libera bastante quantidade de endorfina? No esporte. Tem pessoas que têm dependência química por esporte, que precisam todo dia fazer atividade física. Por quê? Porque precisam estar sempre acionando os receptores opioides do corpo. Então, ou elas usam drogas, né? Vão usar um ópio, vão usar morfina,
ou elas conseguem então esse mesmo prazer na atividade física. Agora, uma coisa importante de salientar, quando eu falo de receptor opioide, opiáceo, eu tenho que entender que são receptores que eles vão gerando uma espécie de saturação, ou seja, aquele mesmo prazer que você teve quando usou a morfina na primeira vez ou fez um exercício, aquele mesmo prazer ele vai precisando de doses cada vez maiores do estímulo, seja exógeno ou endógeno, para sentir a mesma sensação de prazer. Por isso que muitas vezes as pessoas que usam esse tipo de droga, que usa receptor opioide, elas vão aumentando a dose da droga para poder se sentir tão bem quanto lá no início. Isso é uma característica muito importante, tá? Então, assim, a gente chama essas substâncias aqui de peptídeos opioides. Peptídeos, que são formados por aminoácidos, opioides, e que geram um grande prazer no nosso cérebro também. E agora a gente vai falar especificamente desses receptores, tá? Por quê? As substâncias que atuam nos receptores opioides são chamadas de opiáceos. Opioides, opiáceos. Porém, aqui vem mais conceito, tá ficando pesado, né? Mas olha só, eu tenho que falar de duas outras palavras, agonista ou agonismo e antagonista. O que quer dizer isso? Agonista é sempre que eu tenho uma substância que potencializa alguma ação, enquanto o antagonista é uma substância que diminui a ação. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, um exemplo fácil, tá? A vitamina C, ela é um agonista do ferro, ou seja, a vitamina C ajuda, favorece a absorção do ferro, enquanto que o café é um antagonista da absorção do ferro. Então, pessoas que tomam aquele cafezinho depois do almoço, já fiz um vídeo aqui sobre isso, elas diminuem a absorção do ferro. Então o ferro é um antagonista. Então vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho uma célula e nessa célula eu tenho receptores opioides, que são receptores que servem para ópio, para morfina, para endorfina, para codeína, para tudo isso, tá? Esses receptores, aqui neles, eu vou ter substâncias agonistas que vão vir aqui aumentar o efeito do receptor, e eu vou ter os antagonistas que vão diminuir o efeito do receptor. Então, assim, qual é o efeito desse receptor? Esse receptor, o efeito dele é gerar uma sensação de euforia, de bem-estar, de analgesia, né? De tirar dor. É o que o receptor faz. Então, eu vou ter os agonistas que vão vir aqui e vão, então, potencializar o efeito do receptor, trazendo essa sensação, que são os que a gente falou até agora. A gente falou de morfina, falou de ópio, de heroína, de codeína, tudo isso vai causar a ativação desse receptor. E eu também tenho os antagonistas, que vão vir ali e vão se ligar no receptor, mas não vai mandar essa sensação de estímulo, de euforia, de bem-estar, de analgesia. A naltrexona, que a gente vai falar hoje no vídeo, ela é um antagonista dos receptores celulares. Samuel, dos receptores, então quer dizer que não tem apenas um receptor? Não. E isso foi uma descoberta estudada por quê? Os pesquisadores dessas drogas, eles percebiam que assim, morfina, codeína, todos esses medicamentos, eles traziam efeitos muito diferentes. Embora fosse tudo derivado, tudo da mesma família, os efeitos não eram exatamente iguais. Nem os efeitos, nem os par-efeitos, nem os efeitos colaterais. Então eles pesquisaram e viram que não existe apenas um receptor opioide. Existem 3 conhecidos até hoje: receptor mu, receptor delta e receptor kappa.
Então esses são os 3 receptores conhecidos que vão fazer parte dessa sinalização dos opioides ou dos opiáceos, tá? Fazendo com que haja então ou aqui um estímulo agonista ou um estímulo antagonista. Até agora tá chato pra caramba, mas é necessária essa introdução para a gente poder então entender a parte mais legal dessa aula, que é falar sobre a naltrexona. E como eu falei para vocês aqui, a naltrexona, ela é um antagonista desse receptor. Então, em 1984, ela foi liberada pela FDA para ser usada como uma alternativa terapêutica para pacientes dependentes químicos de álcool e de opioides. Para as pessoas que usavam heroína, que pudessem ser viciadas em morfina, utilizavam então naltrexona numa dose de 0,5 miligramas para cada quilo de peso, ou seja, se a pessoa que ela tem 70 quilos de peso, você multiplica 0,5 por 70, que é a dose que ela tem que tomar por dia para poder fazer um tratamento que anulasse, antagonista do receptor mu e delta. Anulando então esse efeito aqui, porque aí a pessoa não sentia mais o prazer com o álcool e com a heroína. Ela até podia usar a heroína, podia usar o álcool, só que o que acontecia? Como existe um efeito antagonista, não dava aquela sensação de barato, bem-estar, de prazer. Então, inicialmente, a naltrexona veio para o mercado em 1984, 37 anos atrás, ela veio para o mercado para tratamento de álcool e de uso de opioides. Por isso que quando eu prescrevo naltrexona, o paciente fica bravo comigo, porque ele vai para o Google e o Google vai contar assim, naltrexona, o uso para dependente químico. O paciente me liga e fala assim, olha só, eu nunca mais vou botar o meu pé no teu consultório, porque você está me tirando para pinguço? Eu falei aí que eu tomava 2 cálices de vinho por semana e você já está me dando remédio para dependente químico de álcool. E aí até explicar para o paciente que não tem nada a ver, até explicar que focinho de porco não é tomada, o paciente fica querendo o meu couro. Porém, então agora eu vou explicar o porquê que eu prescrevo naltrexona dentro do meu consultório. Acontece que estes receptores, que inicialmente nós acreditávamos que estavam somente no sistema nervoso central, os receptores opioides, se descobriu que eles também estão no sistema nervoso periférico, encontra-se receptor opioide na pele, no trato respiratório, no folículo capilar, no intestino. E aí a gente viu que esses receptores não participavam apenas da sensação de dor, da sensação de bem-estar, e sim, eles participavam da parte de comando imunológico, crescimento celular, estímulo de crescimento celular. E aí começou então a se estudar outras formas de utilizar os receptores opioides que não fosse somente para tratamento de patologias de sistema nervoso central. Os primeiros médicos a trabalharem com a naltrexona em baixas doses foi Dr. Ian Zagon e a doutora Patrícia, não sei se eu vou saber falar aqui, McLaughlin, esse é o nome dela, da Universidade de Medicina da Pensilvânia. Aqui, primeiro estudo publicado veio daqui, Aqui, Esses 2 médicos, eles estudaram e viram que a naltrexona participava do crescimento celular. Então eles trabalhavam muito com neuroblastoma. Neuroblastoma é um tipo de câncer que acomete o cérebro, a parte do sistema nervoso, por isso neuroblastoma, sistema nervoso.
Então o pensamento deles qual foi? Olha, se eu tenho aqui na célula o receptor e esse receptor opioide, ele participa do estímulo de crescimento celular e eu tenho um câncer numa criança aqui que está crescendo, né? O câncer é uma célula que cresce rapidamente. O que eles pensaram? Eu vou usar um antagonista, eu vou usar a naltrexona como antagonista desse receptor para frear o crescimento celular. Então a ideia deles foi muito interessante. E eles usaram então a naltrexona em dose alta, em 10 miligramas para cada quilo de peso. Né? Lembra que eu falei para vocês? O tratamento para dependente químico é 0,5 miligramas para cada quilo de peso. Aqui eles usaram 10 para tentar bloquear bem bloqueadinho esse receptor. O que aconteceu? O crescimento aumentou. O câncer se proliferou muito mais. Então foi frustrante esse primeiro ensaio que foi feito. E aí eles foram testando outras doses. E quando eles chegaram numa dose de 0,1 miligramas para cada quilo de peso, perceberam que o crescimento do neuroblastoma diminuiu expressivamente a velocidade. Então viram aí que tinha lógica o que eles pensaram. Só que o que mudou foi a dose. Tudo é dose. Esse é um dos medicamentos que mais traz efeitos diferentes dependendo da dose que é aplicada. Esse estudo da Universidade da Pensilvânia, ele foi publicado em 1993. Foi a primeira publicação usando a naltrexona em baixa dose para algo que não fosse tratamento de dependência química. 1993. Em 1995, Dr. Bernard Bihari, que era o chefe de pesquisa de alcoolismo e drogas da Universidade de Nova York, ele começou a utilizar LDN para tratamento da AIDS, porque nessa época não existiam os antirretrovirais. Então ele pensou assim, olha, se esse receptor trabalha no crescimento, no desenvolvimento celular, quem sabe eu posso usar ele para tratamento de AIDS. E ele teve bons resultados também. Então aí, ó, em 1993, tratamento de LDN para câncer. 1995, tratamento com LDN para AIDS. E depois, em 2005, foi publicado um trabalho que acompanhou 354 pacientes com câncer, pacientes que foram submetidos ao tratamento convencional do câncer e não tiveram resultado. Tentaram tudo que a oncologia podia oferecer e não deu certo. E aí então pegaram esses pacientes e submeteram eles ao tratamento com baixas doses de naltrexona. E o que a gente teve aqui? 86 desses pacientes mostraram uma redução de até 75% do tamanho do tumor. E 125 desses 354 pacientes tiveram a redução total do tumor, do câncer. Trataram o câncer utilizando naltrexona. Então, desde essas datas aqui, que começou em 1993, começou a ter um olhar mais científico para o uso do tratamento do LDN para pacientes com câncer, pacientes com AIDS e também estudando a função, a participação dos receptores opioides no sistema imunológico, foram testados, foi aplicado em pacientes com doenças autoimunes o protocolo com LDN, mostrando uma melhora muito grande, uma participação muito grande desse tratamento no controle da tireoidite de Hashimoto, da esclerose múltipla, da esclerose lateral amiotrófica, da espondilite anquilosante, principalmente da artrite reumatoide. Então hoje, olha só, a gente já falou em câncer, a gente já falou em AIDS e a gente está falando agora de uma das doenças, dos tipos de doença que mais aumentam no mundo, que são as doenças autoimunes.
Tem vídeo, já falei sobre doença autoimune, tem um vídeo sobre intestino meu que eu explico o que é doença autoimune, mostra aqui para nós, Fernando. E as diversas terapêuticas que podem ser abordadas na doença autoimune, né? Não uma ou outra, e sim todas elas juntas, né? O protocolo Coimbra é um deles. O tratamento do intestino, o tratamento dos 4 R's lá, reparando toda a mucosa intestinal, toda a membrana, as células do intestino, é outra coisa que deve ser sempre trazida, né? A gente chama mimetismo molecular, né? Doença autoimune pelo mimetismo molecular. Falei disso também no vídeo sobre trigo. Tem um vídeo aqui sobre trigo onde eu explico por que o trigo pode trazer muito dessa complicação de doença autoimune. E agora então a gente está trazendo o último, tá? A última coisa, mas não menos importante que eu vou falar aqui no meu canal, que tem realmente estudo científico mostrando, é esse tratamento com LDN para doenças autoimunes. E como que isso funciona, né? Porque eu falei dos estudos e o que eles mostraram. Mas basicamente a maneira como o LDN funciona é simples de entender. Tá? O que seria aqui esse protocolo LDN? Hoje a gente usa 0,08 miligramas para cada quilo de peso do paciente, o que mais ou menos vai ficar algo aqui, a gente usa entre 3 e 4,5 miligramas por dia, tá? Só para trazer aqui uma informação completa, o que seria a dose usada no tratamento realmente do alcoolismo ou do uso de heroína? Aí a gente estaria falando de 50 a 100 miligramas. Vocês viram como é diferente? Olha só, se eu pegar o máximo daqui, 100 miligramas, e o mínimo daqui, olha como muda. 3 miligramas é uma coisa, 100 miligramas é outra. Então, o que a gente faz? Quando a gente prescreve para o paciente essa dose pequenininha, é porque eu tenho aqui então a célula e eu tenho aqui o receptor, ok? Tá. Como ele é um antagonista, ele vai vir aqui, ele vai se ligar no receptor e ele vai tirar a ação do receptor. E quando o corpo entende que não está tendo resposta de receptor, o corpo, inteligentemente, ele já se posiciona para corrigir isso. E como é que o corpo corrige isso? O corpo corrige estimulando a síntese proteica para a produção de mais receptores. Então, digamos que essa célula aqui, ela tinha 3 receptores, agora eu bloqueei elas, bloqueei. A célula, o corpo entende que ele precisa de mais receptor. Então, ele vai, digamos, dobrar. Claro, estou usando números lúdicos aqui, mas ele vai dobrar. Aí agora, então, eu tenho 6 receptores, né? Por quê? Porque o corpo entendeu o que precisava. Só que o corpo não vai aumentar, não vai somente aumentar o receptor. Ele vai fazer com que esses receptores eles tenham uma maior capacidade, sensibilidade. O corpo também faz isso. Cada receptor, vamos dizer assim, numa escala, vamos inventar números lúdicos aqui, numa escala de 1 a 10, digamos que esse receptor ele estava no nível de sensibilidade 4. Ele estava 4 de sensibilidade. E agora o corpo viu, então, num momento de desespero, que ele não tem receptor funcionante, além de ele aumentar o número de receptor, ele vai aumentar essa sensibilidade para o nível 8. Olha só, então eu aumentei o número de receptor e eu aumentei também a sensibilidade dos receptores. E não é só isso. O corpo também vai aumentar a concentração dos próprios peptídeos opioides internos, porque o corpo pensa assim, não está funcionando, então eu tenho que melhorar o receptor e o opioide. Então ele vai produzir lá, por exemplo, mais endorfina, mais encefalina, ele vai produzir mais. E como eu fiz um tratamento com uma dose muito baixa de naltrexona, essa dose ela não dura muito tempo, ela é um efeito fugaz. Então isso aqui vai durar mais ou menos de 4 a 6 horas e 4 a 6 horas depois eu já vou ter esses receptores limpos. Só que olha o que aconteceu. Nesse interim, nesse meio tempo que eu ocupei de forma a enganar os receptores,
o corpo deu um jeito de resolver o problema. E agora que a naltrexona foi embora, eu tenho o quê? Uma célula com muito mais receptor, com receptores numa sensibilidade muito maior e eu ainda produzi muito mais opioides endógenos, peptídeos opioides. E isso tudo vai fazer o quê? Vai fazer com que eu tenha um controle maior da dor. Então, por que hoje o protocolo de LDN também é usado para dor crônica, principalmente fibromialgia? Pacientes com fibromialgia se beneficiam muito disso, porque eles aumentam encefalina, aumentam endorfina e controlam a dor. E nesse estado aqui, eu também vou melhorar o meu sistema imunológico. O corpo também vai melhorar o sistema imunológico, controlando aqui as famosas doenças autoimunes. E fazendo com que eu freie também o crescimento, a proliferação de células doentes. Então aí vem também aqui o tratamento do câncer. Olha como esse protocolo ele pode ser usado para diversas patologias. E sabe o que é o mais interessante? É que, infelizmente, hoje, quando a gente fala em usar o protocolo LDN, isso ficou meio visto como algo assim, isso aí é coisa usada pela medicina integrativa, assim, essas medicinas sem muito fundamento científico. Quando você entra no site www.ldn.org, olha aqui, ó, www.ldn.org, você se depara com uma infinidade de estudos científicos. Ciência, gente, ciência em cima disso aqui. Não tem nada de bruxaria, de esoterismo, é ciência publicada e, infelizmente, isso não é utilizado pela medicina mais, vamos dizer assim, tradicional, mais alopática, né? Então, por isso que eu achei legal trazer aqui para vocês terem um conhecimento e entender que quando o médico prescreve para ti naltrexona 3 mg, você não precisa ir para o Google e achar que o médico achou que você é drogado, alcoólatra, e também não precisa achar que aqueles efeitos colaterais lá escritos você vai ter, porque aqueles efeitos colaterais eles são descritos para quem está usando uma dose de 100 mg. Para quem está tomando 3 miligramas, é óbvio que é muito diferente. O efeito colateral de um fármaco, ele é dependente da dose, assim como qualquer outra coisa. O efeito colateral do álcool, se você tomar um copo de cerveja ou um barril de chopp, é óbvio que você vai ter um efeito colateral diferente. São doses diferentes, são efeitos diferentes. Então, LDN, que muita gente já me pediu para falar aqui, eu sei que é um comentário bem frequente, as pessoas pedem no canal, Samuel, fala sobre LDN. Bom, então assim, desculpa o vídeo longo, mas eu não ia vir aqui trazer aquele videozinho simplório e falar, LDN é uma dose mais baixa de um fármaco que vai resolver teus problemas de dor, de câncer ou de doença autoimune. Então hoje vocês têm aqui um vídeo trazendo toda a base bioquímica para entender melhor esse protocolo. Para os que não gostaram aí, que ficou muito denso, muito pesado, peço desculpas. Agora, para aquele pessoal que gosta da informação completa, eu acho que esse vídeo ele está ligando todas as pontas. Tem o início, o meio e o fim, para você conseguir entender tudo sobre esse baita protocolo aqui que ajuda, dentro do meu consultório, eu posso afirmar, ajuda sim os pacientes com doença autoimune, ajuda a tratar a psoríase, tratar vitiligo, tratar hipotireoidismo de Hashimoto. Então, por que não utilizar, né? Converse com o seu médico, pede para ele dar uma estudada, aqui tem artigo suficiente e, quem sabe, você que tem uma dessas patologias pode estar se beneficiando do tratamento com a naltrexona, né? Uma droga antiga, mas reinventada desde 1993. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Fica aqui a minha gratidão por ter assistido um vídeo tão longo e tão complexo. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo e gratuito toda semana aqui do meu canal. Meu muito obrigado.